Estou aqui no meu gravadorzinho, sem muita edição, sem muita produção aqui, só para refletir, como você já deve estar refletindo, como todo ser humano, no geral, está refletindo, sobre a situação do Talibã, do Afeganistão. Em 3 dias, houve uma mudança muito brusca na política do local, na vida das pessoas, inclusive na nossa, por que não? A gente está discutindo isso, a gente está refletindo sobre isso. Mas eu não estou aqui para falar especificamente de política, até porque tem um monte de gente aí que está comentando esse momento, a mídia inteira já está falando sobre isso. Eu estou aqui para falar com todo o resto que envolve a ascensão do Talibã e a queda do governo afegão, que é o medo. Mas não é qualquer medo. Que tipo de medo é esse? O Talibã está muito ligado àquele tradicional medo que nós temos de ficarmos presos ao passado. O Talibã, para os afegãos, é um retrocesso, é um retorno ao passado, por mais que o grupo agora diga que é diferente, e tem outras questões que eu não vou nem entrar no mérito aqui, porque, mais uma vez, isso é uma questão de cunho político e a imprensa já está fazendo esse tipo de cobertura, não é o objetivo nosso aqui. E a maior prova de que é um medo que tem movido os afegãos e tem, talvez, até ajudado a consolidar essa situação é o fato de que muitas cidades caíram sem sequer luta, ou seja, cidades que efetivamente tinham um exército. Claro, há relatos, é claro, de corrupção, de tropas que eram inexistentes ou de soldados suficientes, mas enfim, os relatos de soldados abandonando um posto ou seus postos foram extremamente comuns. E não é só isso, nas cidades, antes mesmo das tropas talibãs entrarem lá na sua capital, lá em Cabul, as pessoas se aglomeravam desesperadas, uma situação realmente muito triste, tentando agarrar com suas próprias vidas os aviões. E pelo que eu soube, pelas imagens que eu vi, muitas inclusive sacrificaram a própria vida num ato desesperado de tentar evitar a qualquer custo a volta daquela vida passada. Mas por que nós nos importamos tanto com algo que acontece lá no Oriente Médio? Por mais triste que seja, por que isso para os outros países? Por que isso nos para, isso nos afeta, mesmo que a gente se sinta seguro onde está? Mais do que a empatia humana, que de fato vem nesse momento, tem o nosso próprio medo de ficarmos presos ao passado, de repetirmos erros, de sofrermos em loop infinito por coisas que já aconteceram, que é o que os afegãos vivem hoje. Medo de ter que voltar a ser daquele jeito, medo de sofrer da forma como sofreram antes. As mulheres têm medo de sair à rua, os homens têm medo de serem mortos só por terem talvez sido motorista de uma embaixada ou cozinheiro de um estrangeiro. Enfim, existe medo. E tal qual os soldados afegãos que fugiram de seus postos por puro medo, entregando as cidades apenas para não ter que confrontar diretamente o passado que estava voltando para tragar eles, quantas vezes nós também não fazemos o mesmo? Quantas vezes você se depara com o seu passado vida tona e você não confronta, você simplesmente larga ele de lado e prefere fugir, entregar o seu bem-estar, a sua vida, sem sequer lutar? Quantas vezes a gente deixa de resolver um problema por pura conveniência, para poder não ter que reviver uma lembrança? Essa talvez seja uma característica mais dura de ser um ser humano. Isso eu digo inclusive como terapeuta, já que grande parte do trabalho que eu tenho em clínica é lidar muitas vezes com a dor do paciente, a resistência do paciente a lidar com a dor. Mas aqui eu não estou falando de terapeuta para paciente, nem sei se algum paciente vai estar ouvindo isso, mas estou falando aqui de ser humano para ser humano. Quantas vezes você teve medo da dor e por causa desse medo da dor você deixou de progredir? Ou pior ainda, você deixou que todo o progresso que você teve seja destruído. Que oportunidades tenham passado por puro simples medo do passado. O passado ele é agressivo, ele corrói, o passado ele tem um problema. O problema do passado é que ele já aconteceu e não existe absolutamente nada que possamos fazer para mudar isso. Aquilo que aconteceu com você, você já não tem mais obrigação de mudar porque já aconteceu. Mas você tem a obrigação de impedir que o mesmo erro aconteça novamente. Você tem a obrigação moral de pelo menos lutar para poder tentar chegar a algum lugar. E tal qual os afegãos
tiveram que lidar com os talibãs, e o desfecho já é conhecido, você talvez tenha que lidar com seu próprio talibã, sem querer fazer uma menção direta a uma religião, um governo. Não estou aqui me metendo em política, mas o fato é que o Talibã, nesse momento, representa medo, inclusive, para quem está fora do país, fora do Afeganistão, em especial as nações que eram tradicionalmente inimigas. E nós temos nosso próprio Talibã, aquele elemento do passado que quer derrubar a gente. Então não deixe que seu medo seja impeditivo para você crescer e evoluir. Se você tiver seu próprio Talibã pessoal, você tem a obrigação moral de pelo menos lutar. E se não tiver as ferramentas necessárias para poder lidar com ele nesse momento, não há vergonha também em pedir ajuda ou estar com alguém que possa te ajudar a enfrentar esse passado. O problema é você cair sem resistir. Algumas vezes a batalha pode ser perdida, mas tem uma diferença muito grande entre você entregar algo e cair lutando. A grande diferença é que se houver uma segunda, terceira vez, vai ser mais fácil para você, porque o teu passado adversário, o teu Talibã pessoal, ele é quem vai ter medo de você, porque sabe que você vai lutar. Então, mais uma vez, só para encerrar, não superar o passado impede o progresso e destrói todas as nossas conquistas. É muito importante que você respeite sim os erros do passado, mas não fuja deles. Muito obrigado aí pela sua companhia. Essa foi mais uma notinha de áudio, ao contrário dos outros episódios que eu também faço em vídeo, sem muita edição, gravado aqui de um gravador digital. Eu espero então que essas pitadas de mensagem ajudem vocês da mesma forma que essas reflexões também me ajudam. Aqui é apenas um ser humano falando com outro ser humano, tal qual outro ser humano. Eu gostaria muito também de ouvir as suas opiniões, conhecer um pouco mais sobre você que está escutando. Também não deixe aí de interagir com esse episódio, clicando e favoritando, curtindo, seja lá onde você estiver escutando isso, em qual meio você esteja escutando isso, que é importante demais para mim. Se puder seguir aí, eu ficaria honrado também com a sua inscrição. Tudo bem? Meu nome é Elias Ribeiro, sou neuropsicólogo. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro, com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.